Há mais de 3.000 anos, num vale chamado Elá, dois exércitos se encararam de colinas opostas. De um lado, os filisteus, um povo guerreiro que dominava a tecnologia do ferro, uma vantagem militar enorme para a época. Do outro, os israelitas, liderados pelo rei Saul. Para entender o tamanho desse momento, quem perdesse esse duelo, o povo inteiro se tornaria escravo do outro. Não era uma queda de braço qualquer. 40 dias de humilhação pública, com o destino de duas nações em jogo, e ninguém em Israel disposto a arriscar a vida da própria nação numa aposta dessas. Dos filisteus saiu um homem que fez o vale inteiro emudecer, Golias, de Gate. Os textos da época descrevem sua altura em quase 3 metros, uma armadura de bronze que sozinha pesava mais de 55 quilos, e uma lança cuja ponta de ferro pesava 7 quilos. Durante 40 dias seguidos, ele gritou o mesmo desafio: "Mandem um homem para lutar comigo." Ninguém respondeu, nem o próprio rei Saul, que, ironicamente, era descrito como o homem mais alto de Israel. O medo tinha tomado até os soldados mais experientes. Coragem, às vezes, não tem a ver com força, tem a ver com o tamanho do problema que a gente carrega na cabeça. Longe da guerra, um adolescente cuidava do rebanho da própria família. Ninguém esperava nada dele, mas ele já tinha uma história que quase ninguém conhecia. Antes de qualquer gigante, Davi já tinha enfrentado sozinho um leão e um urso, no campo, para proteger as ovelhas da família. Sem exército, sem plateia, só a convicção de proteger o que era seu. Um dia, o pai mandou Davi levar comida para os irmãos no exército. Foi lá que ele ouviu o desafio de Golias e fez a pergunta que ninguém tinha feito: quem é esse pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Foi falar direto com o rei Saul. Saul, impressionado, tentou vesti-lo com sua própria armadura, a mais pesada e cara do exército. Davi experimentou, deu alguns passos e tirou tudo. Não estou acostumado com isso. Preferiu o que já dominava: um cajado, uma funda e 5 pedras lisas escolhidas com cuidado no riacho. Vale explicar uma coisa que pouca gente sabe. A funda de Davi não era brinquedo de criança. Na época, atiradores de funda eram uma unidade militar de respeito, treinados para acertar alvos a mais de 30 metros, com força suficiente para rachar um crânio. Davi não improvisou. Usou com maestria a ferramenta que já dominava havia anos. Golias riu, ofendido por mandarem um menino com um cajado. Davi respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos." E correu em direção ao gigante, não fugindo, avançando. Uma pedra, lançada com a funda, acertou a única parte exposta da armadura, a testa. Golias caiu. O mesmo exército que passou 40 dias intimidando Israel, virou as costas e fugiu em pânico. Depois disso, Davi virou conhecido em todo o reino. Décadas depois, isso despertaria até ciúme no rei que o recebeu de braços abertos. Mas essa já é outra história, para outro vídeo. Davi contra Golias virou uma expressão usada até hoje em qualquer idioma, para descrever alguém pequeno vencendo algo muito maior. 3.000 anos depois, a gente ainda repete essa história porque ela fala de algo que continua verdadeiro. Tamanho não é a mesma coisa que força de verdade. Essa foi a versão completa dessa história, com todo o contexto histórico por trás dela. No livro 365 Histórias Reais, que merecem ser contadas, você encontra a versão adaptada especialmente para leitura infantil. Só 3 minutinhos por noite, com uma curiosidade sobre a história e a virtude bem clara para o seu filho aprender. Nesse caso, a coragem. O link do livro está na descrição.